Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Esse bimestre eu terminei de passar todas as atividades, passei ao todo 4 atividades, foi bastante coisa, foi pesadinho porque era sobre reprodução e tem bastante informação, né? E aí em cada uma das atividades então tinha um grupo de exercícios para vocês fazerem que eu vou corrigir agora, né? Um vídeo para cada grupo de exercícios, tá bom? Então, vamos começar aqui, né? Vou tentar fazer os vídeos o menos longos possíveis, que na semana que vem vai ter uma avaliação que eu espero que vocês se saiam bem. Vocês podem consultar todos os textos, exercícios e vídeos, pode conversar com alguém, mas eu peço, por favor, que vocês escrevam as respostas com as suas palavras, porque não adianta vocês escreverem todo bonito, copiar um trecho com um monte de linguagem de faculdade, né? E aí eu não sei o que vocês entenderam. Eu quero saber o que vocês estão entendendo, para quando a gente voltar no presencial, eu saber quais são as maiores dificuldades para a gente tentar tirar essas dificuldades, né? Então, sejam honestos e deixem que eu saiba o que é que vocês entenderam de verdade, ok? Então vamos lá. A gente falou nesse bimestre sobre reprodução e aí tinha 2 tipos de reprodução, assexuada e sexuada. A gente falou primeiro da reprodução assexuada, né? Então aqui tinha 6 questõezinhas sobre reprodução assexuada. Vamos lá. Na primeira questão, os fungos podem se reproduzir assexuadamente e sexuadamente, das duas formas. Letra A. Descreva os tipos de reprodução assexuada dos fungos, né? Então, os fungos, eles podem reproduzir de várias formas diferentes, né? Eles têm muitas formas de se reproduzirem, então só na forma assexuada eles podem reproduzir por fragmentação, que é quando uma célula quebra em 2 e cada uma vira uma nova. Ele pode reproduzir por brotamento, que é quando começa a crescer um indivíduozinho assim do lado e ele pode ficar grudadinho ou cair e virar um indivíduo novo separado. Ou ele pode reproduzir por esporos, né? Que é quando sai um tipo de um pozinho lá que vai cair em algum lugar e vai crescer um novo indivíduo. Em todos esses casos, o indivíduo que cresce novo é um clone do que tinha antes, né? Porque não tem 2 indivíduos diferentes aí para reproduzirem juntos, é um só que se reproduz nos descendentes, então os descendentes são sempre clones, né? Então a gente tem aí fragmentação, brotamento e esporos. Letra B. Pesquise a forma mais comum de venda de fungo para cultivo e deduza se a reprodução assexuada é propícia ou não para a produção e comercialização de fungos com valor comercial. Por que fungo com valor comercial? Porque quando eu faço fermento, né, por exemplo, fermento biológico, aquele usado para fazer pão, ou tem outros do mesmo grupo que usa para fazer cerveja e vinho, é um fungo, né, que eu estou usando ali para o pão, por exemplo, crescer. Então, para produzir esse fermento que eu uso no pão, por exemplo, o que eles fazem? Eles colocam um pouco, né, um tanto desse fungo em algum lugar que ele possa se alimentar e aí ali ele vai reproduzir aos montes. E ele vai reproduzir de que forma? De forma assexuada, né, por essas fragmentações e brotamentos, né? Então ele vai reproduzir de forma assexuada. Então a forma assexuada é sim propícia, é o melhor que tem para fazer o fermento para vender, né? Então é exatamente essa forma que usa aí, ok? A questão número 2, né? As estrelas do mar são animais com capacidade de reconstruir partes lesionadas de seu corpo. Olha a palavrinha-chave, reconstruir. Quebrou e construiu de novo. Como um braço, como mostra a fotografia acima. Desde que o fragmento apresente um pedaço do disco central de seu corpo, quer dizer, aquele disquinho que tem no meio da estrela do mar, né? Tendo um pedaço daquele disquinho, vai virar. Então, se é que aqui não foi, né? O que ele mostra aqui quebrou o braço meio que já fora do disco central. Mas se na hora de quebrar tivesse pego um pedacinho do disco central, o braço também ia virar uma estrela nova, né? Então, nesse caso que está aqui desse desenho.
Qual é o nome desse processo de reconstituição de partes do corpo danificadas ou perdidas? Essa aqui é a regeneração. E como ele só perguntou isso, na A é só isso mesmo, regeneração. Letra B. Explique por que esse processo pode ser considerado um tipo de reprodução assexuada em animais. Bom, é um tipo de reprodução assexuada porque, além, né, de que vai regenerar esse braço, o braço que foi tirado, se tiver um pedaço do disco central, também vira uma outra estrela. Então, eu tenho aqui uma reprodução, né? Eu tenho uma formação de um novo indivíduo. No caso, se eu pensar só dessa estrela que perdeu um pedacinho do braço e aquele pedacinho que faltava regenerou, não é reprodução nesse caso, né? Mas se o braço tirado, né, levou um pedacinho do disco central e regenerou numa estrela inteira, aí eu tenho dois indivíduos novos, então nesse caso, né, poderia pensar em reprodução. Pensando na C, né? Pensando no pedaço que falta da estrela do mar da fotografia acima, podemos dizer que essa fragmentação resultou em reprodução? Bom, pelo jeito que tá no desenho aqui que eu mostrei para vocês, não, né? Porque o braço que foi cortado, né, ele não levou um pedaço do disco central, então ele não vai conseguir regenerar, né? Então, nesse caso aqui, não. A questão número 3, leia a tira a seguir e responda a pergunta. Então, a tira diz, se os Jedi fossem planárias, né, lembrando lá dos Jedi, da Guerra nas Estrelas, né, que eles usam um sabre de luz, que é super perigoso, corta no meio, eles têm aqui, então, duas planárias. As duas planárias lutam e, de repente, tem um monte de planária, né, um monte de duplinhas de planárias aí. Então, se os Jedi fossem planárias, as lutas não teriam fim. E aí acaba com um monte de planária. Então, a pergunta é, por que as lutas entre planárias, como propõe a tira, não teriam fim? Porque as planárias são animais que, quando cortados, eles se regeneram, né? Todas as partes da planária se regeneram. Então, sempre o pedaço cortado se regeneraria em novas planárias. Então, na verdade, as planárias nunca iam morrer, ia só gerar novas planárias e novas planárias e novas planárias, né? Por isso não teria fim. Questão número 4. Quais são as principais vantagens e desvantagens da reprodução assexuada? É a última coisa que falou no texto, nesse capítulo aqui, né? Capítulo não, né? Nessa página. As vantagens e desvantagens. Vantagem é que a reprodução assexuada acontece muito rápido, de forma que espalha rápido e em grande quantidade os organismos por um certo ambiente. A desvantagem é que todos os organismos resultantes são geneticamente idênticos ao que tinha antes, são todos clones. Então, por causa disso, se tiver uma mudança no ambiente e eles não se adaptarem, pode extinguir totalmente aquela espécie naquele local, né? Essa é a desvantagem. Questão número 5. A estaquia é uma técnica que consiste na utilização de um fragmento de raiz, talo ou folha de uma planta para produzir novos indivíduos, sendo muito popular no cultivo de plantas ornamentais. Então, quando eu tiro um pedacinho, né, para fazer uma muda, a gente chama popularmente de muda, tiro um pedacinho da planta para fazer uma muda. Eu fiz umas mudinhas de alecrim aqui, né, cortei o pedacinho, deixei lá na água e depois de um tempo começou a criar raizinha, crescer raizinhas. E aí eu plantei num outro copinho e tal e fiz lá um enfeitinho. Então, ele pergunta na A, qual tipo de reprodução é envolvida nessa técnica? Justifique, né? Então, o tipo de reprodução é a reprodução assexuada, no caso, por fragmentação. Por quê? Porque eu tirei um pedaço, um fragmento da planta para crescer outra planta. Então, é assexuada, porque ela vem de um único indivíduo. A planta que resultou, né, a descendente, é um clone da primeira, e fragmentação, porque eu tirei um pedaço, um fragmento da planta mãe. Letra B.
Elabore um texto explicando por que muitos agricultores preferem utilizar a técnica de estaquia a deixar que as plantas se reproduzam naturalmente. Então, por que eles preferem essa reprodução assexuada? Porque se eles deixassem ela reproduzir normalmente, né, naturalmente, ele tinha que deixar a planta crescer, ter uma certa idade, aí ela ia produzir a flor, aí a flor tinha que abrir, aí tinha que vir os polinizadores, aí o polinizador ia polinizar. Aí, né, se der certo, produz o fruto, dentro do fruto, a sementinha, aí eu ponho a sementinha, e a sementinha demora para crescer, né? Tem que esperar a época certa para botar a sementinha lá e tal. Demora, né? Demora. E eu consigo poucos indivíduos dali, né? Então, para ir mais rápido, conseguir mais indivíduos e, lógico, né, lucrar mais, né, os agricultores preferem fazer a estaquia, preferem fazer por reprodução assexuada, preferem tirar mudas, né? Então, por isso, para ir mais rápido, ter mais planta, né? Mais rápido, mais indivíduos e mais lucro. Questão número 6. Reescreva as frases substituindo as lacunas por termos adequados. É tipo, complete a frase, né? Só que, no caso, é para escrever a frase inteira. Vamos lá, tem da A até a F. Letra A. A é a função que permite aos seres vivos ter descendentes que assegurem a continuidade da espécie. O que é ter descendentes? Reprodução. Então, a palavrinha que falta aí é reprodução. As regiões conhecidas como são importantes para a reprodução assexuada em plantas, pois possuem células com capacidade de divisão celular. Na planta, onde é que tem um monte de célula com capacidade de divisão celular? Nas gemas. Então, a palavrinha aqui é gemas, que não é do ovo, né? É outra gema. Letra C. Chamamos de os descendentes que são cópias idênticas dos seres que se originam. Ó, cópias idênticas. Nesses casos, a entre os indivíduos é muito pequena. Então, quem que é cópia idêntica? Clones, chamamos de clones. E o que é muito pequena entre os clones? A variabilidade genética, né? Eles são todos geneticamente idênticos, né? Então, variabilidade. Letra D. Uma forma comum de reprodução assexuada em fungos pluricelulares, muitas células, se dá por meio da produção dos... fungo tinha... Era fragmentação, era brotamento e era esporos. Então, dos esporos, né? No caso aqui, então, ele está pedindo os esporos, né? Os fungos multicelulares, muitas células, produzem esporos. Aonde que crescem os esporos? Embaixo do chapéuzinho dos cogumelos. Alguns cogumelos, né? No bolor, por exemplo, né? Não dá para você enxergar na forma de cogumelo, né? Mas eles vão produzir esporos. Letra E. As esponjas podem se reproduzir por meio do processo de... caracterizado pelo desenvolvimento de um novo indivíduo a partir de um broto. Então, broto, a palavra só pode ser brotamento, né? Então, é processo de brotamento. E F, um outro tipo de reprodução assexuada em animais é a em que uma célula reprodutiva feminina origina outro organismo sem que ocorra fecundação, como no caso das abelhas. Então, as abelhas geram o zangão a partir de um óvulo sem fecundar. Então, sozinho aquele óvulo. Quando é um óvulo sozinho, se chama partenogênese. Tô falando bem devagarzinho para vocês escreverem, né? Tem um R aqui, né? Partenogênese. Tá bom? Então, esse palavrão todo aí, que é a última da letra F, a última dessa atividade, ok? Então, primeira atividade foi isso. Vamos para a segunda atividade, que é a reprodução sexuada, que tem mais coisa ainda para pensar, então eu dividi em duas partes, tá bom? Até já!